para quem não me conhece, eu sou a doutora Tatiana, muito boa noite. Eu sou médica focada na saúde da mulher 40 a mais, no climatério, na menopausa. E hoje a gente está aqui nessa live para falar realmente sobre hormônios e tratamentos naturais. Qual que é o caminho certo para você? Hoje eu vou ajudar vocês a escolherem, clarear essas ideias de vocês e parar de vocês não deixar vocês escolherem no escuro, ter essa decisão tão importante na nossa vida, se usar hormônios ou ficar no tratamento natural, tá? Então, sejam muito bem-vindas. Vamos esperando as meninas entrarem. Já tinha bastante gente esperando aqui nossa live. Meninas, me contem. Vocês já usam algum hormônio? Já tiveram alguma orientação para usar hormônio? Coloquem aí nos comentários para mim. Quero conhecer um pouquinho de vocês. Tem muita gente nova chegando no perfil, tá? Se vocês gostarem desse conteúdo aqui que eu estou trazendo, já deixe seu comentário, já se inscreve, manda essa live para uma amiga que está sofrendo também na menopausa, tá bom? Então vamos lá. A minha missão aqui é realmente ajudar você a acabar com esses sintomas tão desgastantes que a gente sente nessa fase, que é uma fase que eu também vivo, tá? Então, a minha missão é essa, ajudar muitas mulheres, quanto mais mulheres, melhor, para realmente ter alívio e acabar eliminando esses sintomas tão desgastantes que a gente apresenta já no climatério e na menopausa. Quero que você fique aqui até o final dessa live. Prometo que não vai ser muito extensa. No final eu vou responder várias perguntas que vocês me fizeram naquele nosso grupo do WhatsApp, o Papo 40 mais, tá? Então, segura aqui minha mão, vamos juntas, não desistam, tá? Então eu vou começar falando, eu preparei aqui para vocês, sempre retorno com isso, falando um pouquinho sobre o que é o climatério menopausa, tá? É muito importante, pois às vezes a gente se torna um pouco repetitiva, mas é incrível como tem mulheres que ainda não sabem o que é o climatério menopausa. Então a gente precisa orientar e explicar o quanto mais para vocês entenderem e compreender essa fase que a gente está vivendo. Então o climatério é uma fase que acontece ali antes da menopausa, é a transição para a menopausa, tá? Que ocorre ali em torno dos 40 aos 50 anos, é a fase que antecede a nossa menopausa, mas que a gente já começa com muitos sintomas muito desgastantes. E a menopausa, já no climatério, só lembrando, a gente tem um declínio, uma queda de hormônios, principalmente estrógeno e progesterona. E a menopausa nada mais é que a chegada, onde a mulher ela para de menstruar por 12 meses, a gente entra na menopausa, a gente considera essa mulher na menopausa. A irregularidade menstrual, o que é? Você sangra hoje e vai sangrar daqui 3 meses. Isso não é menopausa. Então, para você entrar na menopausa, você tem que ficar 12 meses seguidos sem menstruar, para daí chegar na linha da menopausa, tá? Então é isso. Os sintomas que a gente tem muito comuns, tanto na fase do climatério, antes da menopausa e na menopausa, são aqueles sintomas que a gente sempre fala. Os fogachos, que são aqueles calorões intensos, o cansaço, a falta de libido, dores articulares, o ganho de peso, oscilações de humor, a gente tem muita irritabilidade nessa fase, tá? Também eu falei do ganho de peso. A mulher ela não se reconhece nessa fase, porque tudo muda, as características do corpo, você fica mais quadradona, né? A gente perde aquelas nossas curvas que os hormônios ajudam a dar, né? Então, assim, é uma fase muito complicada na nossa vida, porque realmente a gente não dorme, a insônia vem, acaba com o nosso sono à noite, a nossa qualidade, então você já acorda super indisposta de manhã. Então, realmente é uma fase muito, muito complicada, tá? Cada corpo reage de uma maneira. Então, tem mulheres na menopausa e no climatério que têm mais sintomas que outras. Então, por exemplo, tem mulheres que têm mais fogachos que outras, enquanto outras têm mais cansaço, mais alteração de libido. Então,
Esses sintomas que eu passei são sintomas muito comuns que todas nós podemos apresentar em algum momento da vida, e tem sintomas que realmente são piores, né? Que fazem a mulher sofrer demais por determinado sintoma, que a gente vai falando ao longo dessa nossa aula aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre a escolha do tratamento. Essa questão hormonal gera muita dúvida ainda, muita dúvida, medo, insegurança. Então, eu estou aqui para clarear mais para vocês sobre o que são hormônios, né? Por que ele é tão importante, quando se deve ou não usar. A reposição hormonal ela é muito importante para a mulher na menopausa, mas já falo de cara que não são todas as mulheres que devem fazer a reposição hormonal, já falo por quê, tá? Mas o que é a reposição hormonal propriamente dita? A reposição hormonal vai trazer a mesma estrutura molecular do estrógeno, da progesterona que a gente perdeu. Então, quando a gente fala de hormônio bioidêntico, são hormônios produzidos em laboratório, que tem a mesma estrutura molecular que a nossa, do nosso corpo. Então, é uma medicação produzida em laboratório muito semelhante ao que a gente produz. E isso são os hormônios bioidênticos. Hormônio sintético, que a gente fala bastante, são hormônios que não têm a mesma estrutura que nós produzimos. E isso acarreta o quê? Mais efeitos colaterais, efeitos adversos, riscos para a saúde da mulher. Então, a medicina nesses últimos 25 anos evoluiu demais. Então, o que antes a gente usava hormônio sintético, há 25 anos atrás, trazendo muito risco, muito medo, muita insegurança, hoje isso já clareou muito para a gente. Os hormônios bioidênticos estão aí com muita força para o auxílio dos nossos sintomas, não só dos sintomas, mas para trazer saúde, né? Diminuir risco cardiovascular para a mulher, diminuir osteoporose, então ele nos dá mais saúde óssea, diminuir risco neurológico de evoluir com uma doença aí neurológica, tá? Então os hormônios, eles vieram com muita potência e muita segurança nesses últimos anos, tá? Então, eu como médica, eu realmente confio muito nesses hormônios bioidênticos para um tratamento na menopausa. Mas vamos falar sobre os tratamentos hormonais também já já. Então, o que a gente precisa tomar cuidado, mesmo com os hormônios bioidênticos, são mulheres que não podem fazer a reposição hormonal. E quais são essas mulheres, doutora? Mulheres que têm um antecedente, já tiveram ou têm câncer de mama e câncer de endométrio. Então, são contraindicações absolutas. Não podem fazer a reposição hormonal, tá? Outras doenças, como trombose, isso deve ser avaliado individualmente. A reposição hormonal é algo que deve ser avaliado individualmente. Não existe uma receita de bolo, não existe você usar o mesmo hormônio que a sua amiga usa, que a sua prima usou, ou pegar um hormônio que não deu certo com outra pessoa e usar. Então, não, isso é muito perigoso, tá? Porque reposição hormonal é medicamento, é sério, tá? Então, você precisa tomar bastante cuidado. Então, vou falar aqui para você também que eu separei os mitos mais comuns que a gente ouve por aí, ou seja, mentiras que a gente ouve por aí. Toda mulher precisa tomar hormônio? Não. O hormônio faz mal para todas as mulheres? Também não, tá? Eu vou perguntar aqui para vocês, se já tiveram medo de usar hormônios? Contem aí para mim. Mandem aqui nos comentários para depois eu responder para vocês, tá? Então, hormônios bioidênticos são hormônios seguros, produzidos em laboratório, são diferentes dos hormônios sintéticos fabricados 25 anos atrás, onde se tinha muito risco, tá? Efeitos adversos. Mas hoje já se sabe, já foi comprovado cientificamente da segurança e eficácia desses hormônios, tá? Vamos falar um pouquinho dos tratamentos naturais agora? Existem muitas opções de tratamentos naturais. Só fazendo um parênteses,
Eu entendo completamente o medo de muitas mulheres fazerem um tratamento hormonal e respeito. E esse tratamento tem que ser evitado se a mulher não se sente segura e tá tudo bem, tá? Então, existe a possibilidade do tratamento hormonal, mas também existe a possibilidade do tratamento hormonal, que é o que eu vou falar aqui para vocês. Então, tem uma infinidade de ações que a gente pode fazer para nós, mulheres, nessa fase de climatério e menopausa. A suplementação com vitaminas, fitoterápicos é uma delas. Então, existem inúmeros fitoterápicos que aliviam os nossos sintomas, suplementos. Então, por exemplo, o ômega 3, o magnésio, a cúrcuma, maca peruana, alguns fitoterápicos que eu falo bastante, então a amora, a sálvia, a lavanda. Então são muitas opções que a gente tem para aliviar sintomas de cansaço, que trazem mais energia para a gente, que desinflamam o nosso corpo, ajudam no sono, tá? Ajudam a melhorar a resistência insulínica, ajudam no emagrecimento, ajudam também muitas vezes no nosso inchaço. Então tem inúmeros suplementos e fitoterápicos que ajudam muito os nossos sintomas.